Epicuro de Samos nasceu em 331 a.C., em uma pequena ilha grega. Desde cedo, demonstrou curiosidade pelo mundo e pelas questões que inquietavam os homens. O que é a felicidade? Como viver sem medo? Qual é o sentido da vida? Essas perguntas o acompanharam ao longo de sua trajetória e moldaram uma filosofia que, ainda hoje, continua a inspirar. A Grécia vivia um período de grandes transformações. Com a expansão do Império de Alexandre o Grande, as cidades tornaram-se centros culturais e filosóficos. Nesse cenário, Epicuro encontrou em Demócrito uma primeira influência, a ideia de que tudo é formado por átomos sem movimento. Essa visão materialista seria a base de sua filosofia, mas Epicuro daria a ela um novo sentido, voltado para a vida prática e para a busca da felicidade. A Grécia vivia um período de grandes transformações. Com a expansão do Império de Alexandre o Grande, as cidades tornaram-se centros culturais e filosóficos. Nesse cenário, Epicuro encontrou em Demócrito uma primeira influência, a ideia de que tudo é formado por átomos em movimento. Essa visão materialista seria a base de sua filosofia, mas Epicuro daria a ela um novo sentido, voltado para a vida prática e para a busca da felicidade. Ao se estabelecer em Atenas, Epicuro fundou sua escola, chamada O Jardim. Diferente da Academia de Platão ou do Liceu de Aristóteles, o jardim era um espaço aberto, acolhedor, onde homens e mulheres, livres ou escravos, podiam aprender e conviver. Ali, Epicuro ensinava que a filosofia não deveria ser apenas teoria, mas um caminho para viver melhor. O jardim se tornou símbolo de uma vida simples, baseada na amizade, na reflexão e na liberdade. Mas afinal, o que é a felicidade para Epicuro? Para ele, não estava nos excessos, nas riquezas ou nos prazeres desenfreados. A verdadeira felicidade consistia na ausência de dor física, chamada apônia, e na tranquilidade da alma, chamada ataraxia. Em outras palavras, viver bem era viver sem sofrimento e sem perturbações, cultivando uma paz interior que permitisse ao indivíduo desfrutar da vida de forma plena. Essa visão levou Epicuro a propor uma ética do prazer moderado. O prazer era o bem supremo, mas deveria ser buscado com sabedoria. Nem todo prazer valia a pena. Alguns traziam consequências dolorosas, como os excessos de comida, bebida ou poder. O sábio, portanto, escolhia prazeres simples e duradouros, como a amizade, a contemplação e o conhecimento. Assim, Epicuro defendia uma vida livre de medos e ansiedades desnecessárias. Um dos pontos mais marcantes de sua filosofia foi sua posição sobre os deuses. Epicuro não negava a existência deles, mas afirmava que, se existissem, não se importavam com os assuntos humanos. Portanto, não havia motivo para temê-los. Essa ideia libertava os homens do medo religioso e das ameaças de punição divina, permitindo que vivessem com serenidade. Da mesma forma, ele combatia o medo da morte. Para Epicuro, a morte não deveria ser temida, pois quando ela chega, já não estamos mais conscientes. Enquanto vivemos, a morte não existe. Quando ela existe, nós já não vivemos. Essa reflexão simples, mas poderosa, ajudava seus discípulos a enfrentar a finitude com coragem. Outro conceito importante foi o clinamen, o desvio espontâneo dos átomos. Essa ideia introduzia a possibilidade do livre-arbítrio em um universo materialista. Se os átomos apenas seguissem movimentos mecânicos, tudo estaria determinado. Mas com o clinamen, havia espaço para escolhas humanas, para a liberdade de agir e decidir. Essa noção foi fundamental para que sua filosofia não se tornasse um determinismo rígido. Epicuro também valorizava profundamente a amizade. Para ele, os amigos eram essenciais para uma vida feliz, pois ofereciam apoio, confiança e alegria. No jardim,
A convivência entre os discípulos era marcada por essa busca coletiva da felicidade, mostrando que o bem-estar não era apenas individual, mas compartilhado. O legado de Epicuro atravessou os séculos. Seu discípulo romano Lucrécio escreveu o poema Da Natureza das Coisas, que divulgou suas ideias no mundo latino. Mais tarde, filósofos modernos como Hobbes, Bentham e Mill retomaram sua visão do prazer e da utilidade. Thomas Jefferson, um dos fundadores dos Estados Unidos, chegou a afirmar que era epicurista, inspirando-se em sua concepção de felicidade como direito fundamental. Até pensadores como Marx e Nietzsche dialogaram de formas distintas com sua obra. Hoje, quando pensamos em Epicuro, lembramos de um homem que ensinava a viver sem medo, a valorizar o simples, a cultivar amizades e a buscar a serenidade. Sua filosofia nos convida a refletir. Será que não complicamos demais a vida? Será que não nos deixamos aprisionar por desejos excessivos, por medos infundados, por ansiedades que nos afastam da paz? Epicuro nos lembra que a felicidade pode estar nas coisas mais simples. Uma conversa entre amigos, um momento de contemplação, a ausência de dor, a tranquilidade da alma. Ao longo de sua vida, Epicuro escreveu centenas de obras, das quais restaram apenas fragmentos e cartas, mas mesmo com esse pouco, sua mensagem continua viva. Ele nos ensina que a filosofia não é apenas teoria, mas prática de vida, que pensar é também aprender a viver, que a sabedoria não está em acumular riquezas, mas em saber escolher os prazeres que realmente importam. Assim, ao encerrarmos esta reflexão, podemos dizer que Epicuro foi, acima de tudo, um mestre da simplicidade, um filósofo que nos convida a olhar para dentro, a libertar-nos dos medos, a valorizar o presente e a encontrar na serenidade o caminho para a felicidade. Sua voz, vinda de mais de 2 milênios atrás, continua a ecoar, lembrando-nos de que viver bem é viver com leveza, com amizade e com paz interior. Ao final desta longa travessia pelo pensamento de Epicuro, resta compreender o alcance de sua proposta como uma verdadeira arte de viver. Não se trata apenas de conceitos filosóficos, mas de uma prática que convida cada indivíduo a assumir o controle de sua própria existência. O filósofo de Samos nos legou uma maneira de olhar para o mundo que rompe com ilusões, desfaz correntes invisíveis e abre espaço para uma vida mais consciente. Sua mensagem não é um manual rígido, mas uma bússola que aponta para direções possíveis, permitindo que cada pessoa trace o próprio caminho. O que impressiona é a atualidade de sua visão. Em um tempo marcado por pressões sociais, por corridas incessantes em busca de status e por medos que se multiplicam, Epicuro surge como uma voz que nos chama à calma. Ele nos mostra que é possível construir uma vida significativa sem depender de conquistas externas, sem se aprisionar em expectativas alheias. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre o valor da autonomia, sobre a coragem de escolher com liberdade e sobre a dignidade de viver de acordo com princípios próprios. O jardim, espaço que fundou em Atenas, não foi apenas um local físico, mas um símbolo de convivência igualitária. Ali, pessoas de diferentes origens encontraram acolhimento e partilha. Essa experiência nos lembra que o saber não floresce isolado, mas se fortalece na troca, na escuta e na amizade. O legado desse ambiente é a demonstração de que a filosofia pode ser vivida em comunidade como prática coletiva de busca pela sabedoria. Essa dimensão social amplia o alcance de sua obra, mostrando que a felicidade não é apenas individual, mas também relacional. Ao observar o impacto de suas ideias ao longo da história, percebemos que Epicuro antecipou debates que ainda hoje permanecem vivos. Questões sobre liberdade, sobre responsabilidade,
sobre o papel das escolhas na construção da vida, encontram em sua filosofia respostas originais. Ele nos oferece uma visão que não se limita ao passado, mas que dialoga com o presente e projeta possibilidades para o futuro. Sua obra é, portanto, uma ponte entre épocas, capaz de atravessar séculos sem perder relevância. Encerrar esta reflexão é reconhecer que Epicuro nos deixou mais do que ensinamentos, deixou uma atitude diante da existência, uma postura que valoriza a serenidade, que celebra a simplicidade e que coloca o ser humano no centro de sua própria jornada. Essa atitude é um convite permanente a repensar prioridades, a questionar hábitos e a buscar uma vida mais leve. Não é uma promessa de perfeição, mas uma proposta de equilíbrio, de consciência e de liberdade. Assim, ao concluir este percurso, fica a sensação de que Epicuro não pertence apenas ao passado. Ele continua presente como um companheiro silencioso que nos lembra da importância de viver com clareza, com coragem e com alegria. Sua filosofia é uma herança que não envelhece, porque fala diretamente às inquietações humanas. E talvez seja justamente isso que torna seu pensamento tão poderoso, a capacidade de iluminar o caminho de cada pessoa que decide escutá-lo.